Olá, a partir de agora pela TNH1 TV, mais um programa Saúde e Você. O Saúde e Você de hoje entrevista o professor e doutor Abinadar de Siqueira Liro. Doutor Abinadar, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Viu? É uma satisfação, porque é uma tentativa de ajudar a população que está assistindo o seu programa. Antes de qualquer coisa, o senhor é neurologista e neurocirurgião. O pioneiro em Maceió. Eu queria que o senhor me contasse como foi que o senhor chegou a Maceió. Essa pergunta eu já lhe fiz anteriormente, mas o telespectador quer saber, né? Mas é a história de que, quando foi criada a Escola de Ciências Médicas, o professor Ibigato Falcão tentou montar a estrutura, não a estrutura física isolada, mas também com os professores que iriam acompanhar, fazer o curso médico. E com a ajuda do reitor na época, o curso começou naquele antigo CCBI, ali que chamava Praça da Faculdade. E enquanto os 2 primeiros anos decorriam lá, ele começou a procurar o especialista em coração, especialista em endocrinologia, isso, aquilo, outro, e procurou um especialista em neurologia que não existia na cidade. Foi aí que ele convidou um outro alagoano, Salustiano Gomes Lins, e Salustiano, só que o Salustiano, ele é alagoano, mas há muitos anos que ele trabalha em Recife, na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. E o Salustiano agradeceu, mas que pelos compromissos que ele tinha lá na Universidade de Recife, ele disse que não podia vir. Mas se comprometeu com o doutor Ibigato de providenciar uma pessoa que ele poderia qualificar ou qualificada para fazer isso. Então foi aí que fui aluno dele, do Salustiano, lá em Recife, e aí fez toda uma organização de onde eu fui fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro, e quando voltei em janeiro de 72, já para assumir a condição de professor de neurologia da Escola de Ciências Médicas. Foi a primeira turma da Escola de Ciências Médicas. Agora, doutor, entrando na sua área, né? Um mal que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, que é a enxaqueca. Eu lhe pergunto, como evitar para uma crise de enxaqueca? Primeiro que esse é um problema comum, mas não é simples de resolver, porque é uma herança. Não é aquela pessoa, várias pessoas na família dela também têm enxaqueca. E qual é o outro lado que é comprometedor? É de que cada crise, e em cada pessoa, ela se manifesta de maneira diferente. Então, eu preciso identificar como começa a crise. Que a minha crise pode ser diferente da sua, diferente de outras pessoas, e, consequentemente, só quem sente é que vai identificar. Eu sinto quando eu vou ter a crise. Às vezes, uma alteração da visão, às vezes, sensação do cheiro, às vezes, enfim, várias, do equilíbrio. Às vezes, aí é a primeira fase e depois continua as demais fases que vêm com a dor de cabeça, que vêm outras com náuseas, outras chega até a vomitar e outras que não têm náusea. Então, as formas são variadas. E é preciso, então, que se identifique como é o início para que a pessoa possa fazer um controle. Agora, doutor, qual é a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Você pode ter uma pessoa que tem a enxaqueca e não tem dor de cabeça. Isso não é obrigado na enxaqueca ter cefaleia, dor de cabeça. Porque no caso da enxaqueca, como eu já falei da existência de outras pessoas na família, é
condição, um problema que tem essa característica familiar. Outras pessoas têm. E corresponde a um fechamento das artérias que vão para o cérebro, para o crânio. E nesse momento, o próprio cérebro produz uma substância para evitar essa chegada exagerada de sangue nele. E essa substância provoca um fechamento das artérias, ou melhor, fazendo o inverso. Aí o que acontece? Quando no início, vai havendo um fechamento dessas artérias, o cérebro produz a substância que provoca abertura. E aí o sangue sobe com toda violência e a pessoa começa a se queixar que sente latejar, como se estivesse pulsando, como se fosse coração. Mas é porque o próprio cérebro conduziu para que acontecesse aquilo. Porque senão fazia uma vasoconstricção, um fechamento e não chegava sangue no cérebro. Não chegando sangue no cérebro, cadê o alimento para esse tecido? Então, é o próprio mecanismo natural. Primeiro provoca esse fechamento, o cérebro reclama porque não tem sangue, produz uma substância que abre essas artérias e aí vem a sensação desagradável das pancadas na cabeça. E uma outra coisa é que geralmente é unilateral, numa metade, não é na cabeça toda, é numa metade. A dor de cabeça, por sua vez, todo mundo, eu tenho dor de cabeça. Precisa saber como é essa dor, o que é que eu sinto. Novamente, essa sensação de latejamento, de pulsação que acontece na enxaqueca ou não? É de aperto, é de constricção, que pode perfeitamente, é fácil a gente interpretar. Se você olhar para a mão, da minha mão aqui, eu mando uma ordem para fechar a mão, fechei a mão, olhe para ela e veja como ela ficou. Esbranquiçou. Por quê? Porque na hora que eu fechei a mão, apertei a pele, apertei a veia, apertei a artéria e apertei o nervo. Vai doer. Quando eu soltar, vai ficar dolorido. Então, o que é que corresponde a você franzir a testa? Estou de testa franzida porque estou preocupado. E o que é o testa franzida? É a contração da musculatura que envolve a cabeça, o que envolve o crânio. Então, daqui a pouco vai doer. Agora, doutor, a pessoa que está tendo uma crise, ela pode notar se é enxaqueca ou dor de cabeça? Pode. Depende dessa capacidade de observação da pessoa. É verdade. O que é que eu estou fazendo, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer. É verdade que alguns analgésicos ela pode aumentar a dor de cabeça, doutor? Sim. Então a pessoa tem que realmente procurar um neurologista para fazer uso da medicação correta, né? Não precisa ser neurologista, não, precisa ser um médico. Neurologista seria bom, mas os médicos, em geral, devem ter esse conhecimento. Doutor Abinadar, vamos agora ao intervalo comercial, tá certo? Eu peço a licença a você e daqui a pouco eu volto depois dos comerciais. É rapidinho. De volta aqui na TNH1 TV com o programa Saúde e Você. E hoje entrevistamos o professor e doutor Abinadar de Siqueira Liro. Doutor Abinadar, no bloco anterior falávamos de enxaqueca. Eu lhe pergunto, as pessoas que fazem uso diário de analgésico, pode acontecer alguma coisa com eles? Geralmente, sim. A indicação do analgésico ela é limitada. Não pode ser tomar 1, 2, 3, 4 comprimidos todo dia, tomar. Esse analgésico, ele é capaz de ele próprio provocar a dor. Agora, doutor, vamos falar agora de memória. É uma coisa preocupante. A pessoa que esquece alguma coisa do seu dia a dia, qual é o limite da preocupação que essa pessoa deve ter, doutor? A memória é decorrente de um conjunto, não é? O cérebro tem a capacidade de receber a informação, de catalogar se é importante, se não é, e de guardá-la e também de reativá-la.
Então, se eu tiver interesse sobre determinada coisa, provavelmente eu vou gravar. Por que é que você se lembra do fato das suas brincadeiras quando criança? É uma coisa que você gostava de fazer, isso fixou. Por que é que você grava, você tem a memória para música? Você gosta, você se concentra. Por que é que você decora a letra de uma música, de um hino? Porque você gosta, porque você se concentra. São todas as coisas. Então, se eu não quiser e eu não me concentrar, eu vou perder a memória. Quer dizer, perder a memória não gravarei. Eu posso ter uma memória que a gente chama de rápida, aqui, você me disse um nome agora, e eu repito esse nome, e daqui a 5 minutos eu não sei qual foi o nome que você me deu. Se eu tiver interesse, você chega e diz, olha, meu nome é Hélio Góes. Ah, tá bom, Hélio, tá bom, até logo, até logo. E eu vou me lembrar amanhã, depois de amanhã, qualquer dia. Mas se eu não tiver interesse, não me concentrar, você chega, diz, olha, meu nome é aqui, Hélio Góes, está aqui o meu cartão, e entrega, eu boto o cartão em cima da mesa, e você vai embora, e eu não sei mais onde é que eu deixei nem o cartão, porque eu não tenho interesse. Doutor, aquela pessoa que dorme mal, ela pode influir negativamente na memória? Claro que sim. Claro. Você tem que lembrar que quem comanda tudo no organismo da gente é o cérebro. Então, nesse momento que a gente está olhando um para o outro, estou vendo a cor da roupa, estou vendo isso, estou escutando. É o cérebro que está fazendo a interpretação, não são os olhos, não é o ouvido. Tá? Eu estou sentindo um cheiro, não é o nariz, não é o cérebro que interpreta isso. Então, ele passa o tempo todo, o dia inteiro, trabalhando. E quando é que ele se reabastece? Porque toda e qualquer máquina, entre aspas aqui, precisa de combustível. E esse combustível, para o cérebro, para que a gente possa agir melhor, é o sono. Eu vou dormir, é o repouso. Nesse momento, só trabalha para o coração, os pulmões e os rins. O resto está tudo desligado. Então é nesse momento que ele se recupera de todos os gastos que aconteceram. Se isso não acontecer, o sono for correto, então eu vou ficar com a deficiência, seja na memória, seja na concentração e outras coisas mais que podem acontecer. O programa É Saúde em Você, você está na TNH1 TV. Estamos entrevistando hoje o professor e médico Dr. Abinadar de Siqueira Liro. Dr. Abinadar, qualidade de sono. Às vezes as pessoas estão bocejando, com sono, vai para a cama e não consegue dormir. Por que isso acontece, doutor? Desorganização. Como é que é desorganização? É porque nós precisamos dividir o nosso tempo em 3 pedaços que são fundamentais. Um pedaço que corresponde à ocupação, trabalho, o estudo. Um outro pedaço que corresponde ao repouso, que é essa do reabastecimento. E um terceiro pedaço que é o lazer, que as pessoas não valorizam tanto porque tem que trabalhar, porque tem que fazer. Não é assim. Então eu preciso fazer a separação desses 3 pedaços de tempo do meu dia a dia para poder ter um bom resultado. Inclusive que isso influi na memória, influi na dor de cabeça, influi um monte de coisa. E a gente, quando faz a preocupação, é preciso que, para essa preocupação, eu preciso ter um objetivo. Por que é que eu estou trabalhando? Para usar a roupa que é de etiqueta grande, cara, isso, aquilo, outro, ou é porque eu estou fazendo uma atividade que eu gosto, uma atividade que é necessária para a comunidade. Se eu estou envolvido, consciente do que é que eu estou fazendo, eu estou tranquilamente dividindo o tempo. É muito corrida? É. Mas é suficiente para satisfazer esses 3 pedaços. E o sono passa a ser a recuperação, como já falei, aquele pedaço do repouso. Agora, se você vai se deitar de noite, você passa o dia
dando um cochilozinho aqui, ali e tal, mas aí de noite você chega, vai se deitar para dormir, você deixa o televisor ligado, você fica aqui prestando atenção ao barulho que estão fazendo na casa do vizinho, o gato que passou no telhado, você não vai conseguir dormir. Não vai se concentrar naquela função que é essencial para a sua recuperação do seu cérebro e você poder ter suas atividades diárias. Qual a melhor forma da pessoa ter uma noite de sono tranquila? Ir para a cama e dizer assim, eu vou dormir tranquilo. Existe essa receita? Não, porque é ele que sabe o que é bom para ele. Ele tem que estar bem com a vida. Ele tem que estar bem com a vida. Ou mesmo que não esteja, mas ele tem um projeto para a vida. Nada que você faça no seu dia a dia pode ser desconectado da sua pretensão. Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero para mim para o próximo ano? Não, se eu quero isso, eu tenho que ter uma maneira de chegar. Como é essa maneira de chegar? Eu vou fazer um projeto. Vou dar aqui um exemplo que não é mais simples. Vamos dizer que nós estamos lá na Praça Deodoro e ficamos conversando e você se lembra que da esquerda do Teatro Deodoro tem a rua que vai para o Mercado São José. Se olhar para frente, para a direita tem a rua que vai sair na praça onde tem o Hospital da Polícia. Para a esquerda, onde é a antiga Paulo Neto. Ainda tem mais 2 ruas para frente. Aí não tem mais assunto para conversar, eu digo, Hélio, vai-te embora. Qual é a rua que o Hélio vai pegar para ir-se embora? Ele vai pegar a rua que ele sabe que indo para aquela rua, ele vai chegar onde quer. Mas se ele não souber onde ele quer ir? Fica sem sentido, né? Fica sem sentido. Então é a vida da gente. O que é que eu quero para mim? Como eu tenho um objetivo de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, eu tenho que fazer o trajeto, que seria a rua, é um projeto de como eu chegar lá. Se eu não fizer isso, eu fico desorientado. Eu tenho que criar meus filhos. Isso é obrigação, que botasse os teus filhos no mundo porque quisesse. Isso é obrigação. Não é um objetivo para você. E quando você tem seu objetivo, você vai ficar melhor com você e, consequentemente, vai poder ajudar os seus filhos, os seus pais, seus parentes, seus amigos, quem você quiser. Agora, doutor, observamos, às vezes, muitos jovens com tremores nas mãos. Isso pode haver controle, doutor? Depende. Existem os tremores que a gente chama de tremores essencial, tremor essencial, que tem características familiares. Por isso que aparecem em voga. E nesses tremores, não tem muito sentido você estar usando medicação para isso. É a cor da pele, o cabelo, dos olhos. Você herdou. Isso não é uma doença. E aí, o que é que vai acontecer? Se você usar a medicação, que existem várias, você vai se sentir um pouco melhor, mas não vai desaparecer esse tumor. E ele é completamente diferente dos tremores que aparecem em algumas doenças, principalmente a doença de Parkinson. Há uns tremores, mas não é isoladamente o tremor, tem uma série de outras coisas que estão associadas. Aí sim existe medicação, não de cura, mas medicação para uma boa evolução. Agora, doutor, tem pessoas que sentem cheiro de fumaça, né? Sentem cheiro de fumaça e às vezes vê até queimadas que não existem. Podemos falar de alucinação olfativa nesse caso, doutor? Pode. Isso existe controle? Como é que a pessoa deve se preocupar com o sintoma mais fácil? Aí é tentar identificar por que é que essa pessoa tem essas alucinações. Se elas aparecem como crises, ou seja, de forma súbita e desaparece também com pouco tempo, né? Existe algumas, que é outra coisa, que todas as vezes que se fala em epilepsia, a pessoa pensa logo numa crise convulsiva, de cair e ficar tendo convulsão tônico-crônica. Mas o que é uma crise epilética? É uma descarga dos neurônios cerebrais da eletricidade deles de forma
súbito, ele acumula e solta de vez. Como cada pedacinho do cérebro da gente tem uma função, uma é a motora, eu mexer o braço, outro de abrir a boca, outro... Cada pedacinho tem uma função dessa. A função visual não é pura e simplesmente o globo ocular. É uma parte aqui atrás do cérebro occipital. Então, o que é que acontece? Se eu tiver uma descarga neuronal no occipito, no lobo occipital, eu vou ter uma crise epilética visual. Eu vou ter alucinação. Eu vou ver uma imagem que não existe. Aí, aquilo, claro, tem a sua duração de 1 minuto, 2 minutos, ou segundos e tudo mais. Como pode ter, pura e simplesmente na área motora, associada a alguma coisa no lobo frontal, que vem o humor da pessoa, aquela pessoa que é alérgica, que pode acontecer, está aqui sentado e numa festa, numa boate, qualquer canto, e ele se levantar e sair animado, dançando, daqui a pouco ele senta, como se nada tivesse acontecido. É uma crise epilética. Então eu posso estar diante de uma pessoa que faz uma crise epilética pela olfação, que ela se resume à olfação, ou se resume a uma alucinação visual, como pode ter alucinação auditiva. Há um relato você conhece a história da Alice no País da Maravilha? Sim, sim. Que o